O petróleo WTI, negociado na Bolsa de Nova York, registrou queda superior a 30%, com o barril sendo negociado a $12 hoje, ao redor de $12. A agência CMA apontou que é o menor preço em cerca de 20 anos. A piora da demanda global pelo óleo diante da paralisia da economia mundial com a pandemia da Covid-19 está entre as razões que explicam a perda de valor do petróleo. O petróleo impacta na formação de preço de commodities agrícolas, como, por exemplo, o milho. Por isso, a gente abre a edição de hoje já com 2 pontos fortíssimos para serem analisados pelo Paulo Molinari, da Safras e Mercado. De um lado, o dólar em uma máxima histórica ao redor de 5,30. De outro, o petróleo na mínima histórica com barril ao redor de $12 na Bolsa de Nova York. Qual é o saldo de tudo isso para o mercado agrícola, Paulo? Olá, bom dia a todos. Boa tarde. Basicamente, nós temos aí uma situação muito complicada ainda, né? O preço do petróleo é a principal commodity global. Ela impacta diretamente em segmentos como o biodiesel na soja e o etanol do milho, né? E isso nós estamos vendo aí esse processo se desenrolar nos Estados Unidos, né? Que não tem a mesma proteção cambial que tem o Brasil, por exemplo, que ainda protege o preço dos combustíveis aqui internamente. Então, a situação do etanol americano é muito diferente da situação do etanol brasileiro, pelo menos por enquanto, apesar de ter o mesmo fator que é a queda de consumo, né? Ou seja, menos carros circulando, você tem uma menor demanda, a produção ela continua e os estoques vão aumentando, derrubando o preço, que é o que vai acontecendo com o petróleo, né? Os estoques ficando muito altos, não tem demanda para o que nós tínhamos há 2 meses atrás, e os preços do petróleo vão caindo, tentando encontrar uma demanda que nesse momento não existe, né? Então, tudo isso tem um efeito prático na formação de preços global de algumas commodities, entre elas soja e milho. Por outro lado, você tem alguma redução até de custos, né? Você tem aí o preço dos nitrogenados, dos fertilizantes nitrogenados caindo subitamente em dólar, e isso pode colaborar também aí para até uma acomodação dos custos. Molinari, a gente começa essa semana com dólar ao redor de 5,30 e na semana anterior muito se observou em relação às mínimas do milho na Bolsa de Chicago e aqui no Brasil preços ainda relativamente sustentados pela alta da moeda norte-americana. A tendência de preço para o milho hoje é de alta ou de baixa e por quê? Bem, veja, o mercado interno já se acomodou, né? E essa acomodação do momento tem muito pouco a ver com a situação americana. A situação atual ela tem a ver com o risco de liquidez interna, né? Você tem aí o varejo praticamente parado, sobra frango nas câmaras frias, sobra suíno pesado no mercado interno. Tudo isso causa uma pressão interna sobre os preços da cadeia produtiva e, naturalmente, o impacto surge também na principal aí, commodity interna, que é o milho. Então, nós temos um momento de acomodação agora, que eu acredito que ele já ocorreu, mas nós temos aí uma quebra de safrinha no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, que ela está ocorrendo, né? Temos ainda a exportação do segundo semestre, temos que ver em patamar ele vai ficar, e no segundo semestre, com a entrada da safrinha, nós vamos caminhar para o nosso tradicional preço de porto menos frete para o interior dos estados, é o que vai definir os preços de mercado. Vou tentar traduzir o que você acabou de dizer e você me corrija, por favor, se eu tiver entendido errado. Se disse que na última semana houve uma piora no patamar de preço do milho, mas que agora você vê um cenário de acomodação e não inclui na sua análise mais tendência de queda. Isso por quê? Você observa a quebra sendo reportada na segunda safra de milho em algumas regiões do Brasil e também em Paraguai. E o segundo aspecto é que você ainda menciona um ritmo de exportação para o segundo semestre aquecido, o que sustentaria preço na sua visão. É isso que você disse, Molinari? É quase isso. Na verdade, o que nós temos uma situação em que a safrinha de milho 2020 ela ainda não entrou no mercado, ela só entrará no mercado a partir de junho. Sim.
Portanto, nós só teremos alguma pressão mais agressiva de entrada de colheita e baixas no mercado interno a partir de final de junho. E daqui até junho nós ainda temos a nossa demanda interna, nós ainda temos a situação de abastecimento regional, onde não oferece muita força para queda de preço. Hoje nós temos um preço no porto em torno de R$ 45 a R$ 46 reais, e esse é o nosso preço aí para o segundo semestre, ou seja, R$ 45, R$ 46 reais, menos a despesa de frete para o interior, é onde nós vamos estar com os preços do milho no mercado interno. É importante lembrar que Chicago está fazendo aí hoje quase 3 dólares e 10 por bushel, e a única coisa que vai sustentando os preços das commodities aqui no Brasil, tanto o milho quanto a soja, é basicamente o nosso câmbio aí, hoje beirando os 5,30 de novo. Então a parte do câmbio é que vai nos salvando em termos de preços no Brasil nesse momento. É um cenário bastante contrário ao que a gente tem observado em grandes concorrentes, né, do mercado agrícola do Brasil em relação a outros países. Paulo Molinari, agradeço pela sua presença, desejo uma ótima semana. Obrigada pela análise, volte sempre. Obrigado, bom dia, tchau, tchau. Para você também.